No nosso bate-papo de hoje, vamos abordar um assunto fundamental para a eficiência da pecuária de corte, especialmente nesse período seco do ano, gente, porque a chegada da seca não elimina os riscos das verminoses nos bovinos. E de que forma o parasitismo silencioso pode comprometer os seus resultados no campo? Para detalhar o assunto e mostrar como transformar a sanidade preventiva em rentabilidade, eu recebo o médico veterinário Ingo Melo. O Ingo é consultor, gerente técnico de gado de corte da Ouro Fino Saúde Animal e é idealizador do programa de capacitação Examina Corte. Seja muito bem-vindo, Ingo. Como é que você está? Tudo bom? Tudo jóia. Obrigado aí pela oportunidade de fazer esse bate-papo aí com você e com quem for participar do programa com a gente. Que isso, prazer ter você aqui, cara. E, rapaz, eu não sei, você tá em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, tô falando Eu aqui não hoje. sei, eu não sei aí, Ingo, mas aqui em Goiás, cara, nessa época, até me perguntaram hoje como é que tava o tempo aqui. Falei, cara, pra mim que sou daqui, é o mês mais feio do ano. É um mês seco, cara, de poeira, aquele mês assim complicado. Os pastos dá dó de ver aqueles dias. Tudo sequinho, gado magro, né? Aquela coisa assim que não é muito boa de ver, não. Como é que é aí? É diferente ou é do mesmo jeito, do mesmo Olha, jeito? aqui eu tô sentindo um frio, tô em Ribeirão Preto, tá muito frio, 25 graus aqui pra gente agora, uma sensação térmica de muito frio. Tem gente com jaqueta e muita folha no chão. O pessoal reclama que limpa o quintal e tem folha de novo. Essa época é assim mesmo, né? Mas é um ano melhor que os outros, viu? Um ano melhor do É, que os últimos aí, porque choveu um pouquinho mais, né? A gente tem ainda tá mais verde, né? Tem períodos, tem anos aí que essa época já tá tudo seco. E tá até um pouquinho melhor esse ano. cara, as chuvas aqui pararam muito cedo, muito cedo. E engraçado, pararam muito cedo. Aí quando foi agora, ultimamente, dá aqueles chuvisquinhos, sabe aqueles chuvisqueirinhos, aquelas chuvinhas bem rapidinho, fora de época, totalmente fora do contexto, aconteceu aqui. Mas as chuvas esse ano judiaram demais da conta do nosso estado de Goiás. Só para você ter uma noção, Ingo, aqui onde eu tô, no sudoeste goiano, a perca do milho safrinha foi em torno de 30%. É muita coisa, cara. É muita Por coisa. quê? Porque a chuva, não é nem falta de chuva, porque é até errado falar isso, né? É a má distribuição das chuvas. Então, foi muito mal distribuído, cara. Foi um ano assim. Tem sido um ano desafiador, viu? Muito desafiador. E que ano que não é, né? Que ano que não é? Falava isso, cara. O dia que falar, ó, no agro não tem desafio, acabou. Então não é agro mais, ele é qualquer Não é outra água. coisa, menos agro. Exatamente. Me conta uma coisa. Vamos falar de verminose, cara. De que maneira que essas verminoses que são silenciosas nesse período de seca comprometem diretamente os investimentos que o pecuarista faz em nutrição e também em genética? Olha só, eu vejo alguns cenários diferentes, né, para a gente responder essa Hum, pergunta. A gente tem uma falta de padrão, né, não tem um padrão a pecuária brasileira. A gente tem desde o pequeno, ou o extensionista grande que é tradicional na pecuária, que não adota tecnologia, e a gente tem às vezes o pequeno que adota todo tipo de tecnologia, uhum, que está preocupado, tem indicador, né, e tem os grandes, claro, que trabalham também de maneira, com operacional de ponta, né, e tratam a pecuária como uma operação financeira. Então assim, ela é diversificada. E quando se trata de verminose, a gente tem que generalizar, né, porque ela depende muito, o pecuarista, ele depende muito daquilo que ele vê, verminose a gente não vê, né, a gente hum, nota que os animais podem estar com desempenho prejudicado, e aham. a gente vê o carrapato, a gente vê a mosca, a gente então a direção do que vai fazer no rebanho muitas vezes é feita porque tem carrapato ou porque tem mosca, e não porque tem verme, e ele tá lá Uhum. escondido. Certo, certo. É engraçado isso, né? Você colocando esse ponto, e é verdade, rapaz. Você falou aí do pequeno eficiente, porque existe um mito de que o pequeno ele é ineficiente. Ele é ineficiente porque ele é pequeno. E na realidade não é assim, né? Você tem o grande, que é ótimo, que tem excelentes práticas, tem o grande desleixado,
ter o pequeno ruim e ter o pequeno que é top de linha também, né? Exatamente, exatamente. Então a gente tem esses É, cenários, mas todos dependem muito daquilo que se vê ou daquilo que se mede, né? E o parasita muitas vezes define pelo que se vê. E aí que está o é, erro. E é. na seca, você diminui a infestação de parasita externo, obviamente você fica mais tranquilo, porque você não vê o parasita, você acaba relaxando no controle sanitário. Por isso que a seca é um vilão, não só da parte de nutrição, do clima, mas também é um vilão para a verminose, que aí a verminose deita e rola. Como é que esses vermes se comportam lá dentro do organismo do bovino, nessa época agora? O que a gente vê é que os animais têm, vamos pegar a pecuária tradicional, né? A gente vê animais aí sendo criados de maneira extensionista, grande parte no Brasil, eh, um pouquinho de deficiência ali de pastagem, uma pastagem mais prejudicada para os animais, e aí a verminose a gente acaba tendo uma longevidade maior nesse período para os vermes, e eles acabam se tornando mais graves nesse período dentro dos animais, né? Então, aumenta-se muito a contagem de ovos de vermes nas fezes. Esses vermes podem estar no estômago dos animais, né? No apomaso, no rumen, pode estar no intestino, depende muito da espécie desse verme. Até nos pulmões, aliás, tem aparecido mais verme pulmonar nos últimos 3 anos aí, muitas consultorias em sanidade, né, provando isso, o Instagram mostrando toda semana necrópsia com verme pulmonar. Então, os vermes se aproveitam desse momento do ano, deita e rola, e o pecuarista relaxa na vermifugação. Deixa eu entender, por que que tem aumentado esses vermes aí que atacam os pulmões? Com a saída da obrigação da vacinação de febre aftosa, a gente Certo. também tem um relaxamento nas vermifugações dos animais. Ah, verdade. E as bases que se usam aí tradicionalmente, né, nem todas são capazes de pegar o parasita pulmonar. Então, nos últimos anos, a gente está vendo aí um aumento do verme pulmonar também. Rapaz, é incrível, né? Aquilo que deveria ser uma bênção, a gente sonhou com isso durante tantos anos, né? Tirar essa vacina, ficar livre da febre aftosa. Tá virando um caso estranho, porque o pessoal realmente está relaxando. Vira e mexe, a Agrodefesa aqui em Goiás mesmo está pedindo ao pessoal para ter um cuidado maior. Parece assim que todo mundo, de repente, achou, agora não tem perigo de mais nada, não. Agora pode ficar de boa. E não é assim, né? As fazendas precisam olhar para os seus operacionais, né? O que que eu vou fazer esse ano? Eu preciso passar o gado no curral, comprei um lote, eu vou vender o lote, eu tenho que preparar minhas novilhas para a estação reprodutiva. Então, todo manejo de curral, ele é obrigatoriamente, deve ser encarado assim, como obrigatoriamente uma oportunidade de manejo sanitário e uma oportunidade de gestão de dados. Então, o gado no curral não é problema. A gente tem que fazer bem feito quando vai para o curral. É fazer manejo boas práticas, um bom manejo racional, né? E aproveitar essa oportunidade para fazer manejo sanitário e pesar animais, classificar, dividir lotes, formar bons lotes. Então, gestão é a palavra-chave aqui também para a sanidade. Rapaz, eu fico assustado com os dados que o pessoal traz aqui de balança que não tem nas fazendas. O É, pessoal não tem. Como é que você vê? Esses dias o cara até fez uma analogia interessante aqui, o Ingo. Ele falou o seguinte: quando você vai no açougue, você chega lá e fala assim: me dá 1 quilo de carne. Aí o cara vem e te entrega uma quantidade sem pesar. Você aceita? fantástico isso, né? Ó, Não, a gente não tá aqui, pode não, aceitar. você não pesou, não, mas tem 1 quilo, eu sei que tem, eu trabalho, tem 30 anos que eu sou açougueiro, ué. Você vai aceitar? Não vai. Mas por que que na hora de comercializar o gado, o cara não tem balança, rapaz? E esse é o problema da seca, né, porque o cara não quer fechar o gado no curral, às vezes nem balança tem, mas vamos dizer assim, que ele tem a balança. É. Existe uma máxima aí no campo, né, que se levou o gado para o curral, você perdeu peso. E aí o professor Moacir Corsi, né, tem muito Uhum. respeito por ele, ele fez um estudo Conheço, professor. Ixi, ele fez um estudo comparando o ganho de peso nas águas, o ganho de peso na seca e isso. transformando isso em lotes que pesam e lotes que não pesam. O lote que mais ganha peso é o lote que pesa, que vai para o curral, que tem que pesar. Por quê? Porque foi para o curral? Não, porque fez gestão. Se você vê que não está ganhando peso, você corrige a rota. Se você não leva para o curral, você não corrige a rota e você imagina que está ganhando 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas. Quando chega lá, às vezes perdeu o peso, o lote cresceu e não ganhou peso no final das contas, né? Então, a gestão ela é simples, é só adquirir o hábito, né, de fazer isso
e aproveitar, cada manejo é uma oportunidade. Mas o trem é tão custoso, tem gente que fala que não vai no médico para não descobrir doença. Então o cara não quer ter gestão o cara não quer ter gestão do próprio corpo, Ingo. Se ele não quer ter gestão da própria saúde, E ele vai ter você tá falando uma coisa legal aqui. Antes da gente começar nosso bate-papo aqui, eu estava exatamente tirando minhas guias para fazer um check-up aí a cada 6 meses, mais ou menos, eu faço como é que tá o triglicérides, como é que tá o uai. colesterol, né? E a idade vai avançando, a gente tem que ver testosterona, né? E por que que o gado a gente não tem que avaliar, né? É. Aí o caboclo fala pra mim assim: "Não, não vou no médico não, porque vai que eu descubro que tô doente". Vai, irmão, você tem que descobrir que tá doente Quanto mesmo, é antes, igual o seu gado. Se o seu corrige a gado não tá rota. ganhando peso, você tem que É, descobrir que não tá ganhando, ué, não é é, a, verdade? é a oportunidade de corrigir a rota, né? Corrigir a falha. Rapaz, é difícil, mas tem alguma fase em que os animais sofrem mais com essa competição parasitária durante o período seco? O auge da seca, né, a gente fala que é o momento mais importante. A gente divide em Hum, três partes. Entrada de seca hum, é chave, deve ser uma obrigação, deve ser um hábito das fazendas. Entrada de seca, que seria ali por volta de maio, vamos considerar um Brasil geral, né? Maio, uhum. uma vermifugação estratégica. Agosto, julho, agosto, uma outra vermifugação estratégica. Essa é a mais importante e a que é menos praticada. Exatamente porque está seco. Que é agora, Só nessa fase agora. então, nessa época agora Exatamente. então. Isso é ciência, né? Não é merchandising, não. Isso é ciência. Agora, se você fizer exame nos animais, principalmente as categorias mais jovens, eles estão com alta carga parasitária interna e pouca externa, porque o clima não permite muita mosca, nem muito carrapato. Quem tem problema de mosca e carrapato agora tem um problema pior ainda. A gente não espera que tenha esse problema agora. Mas o verme ali, ele tá nadando de braçada no momento crítico. Então a gente está falando do auge, agosto. E quando a gente entra nas águas, é o terceiro momento mais importante de fazer controle sanitário. Então, entrada, seca, meio da seca e início das águas. E para cada momento tem uma estratégia diferente. Você falou que aquilo que ele não vê, então acaba passando batido, né? Quando ele vai Ele relaxa. descobrir, é. Isso é igual a gente, tá? É, Eu tô fazendo as analogias aqui, justamente para ficar mais didático, é igualzinho gente. Se você não tá vendo a doença, você, ó, preocupa não, tá nem aí, né? Aquilo que tá te incomodando, exatamente. tá doendo, você vai atrás. Quais são os indicadores zootécnicos e de desempenho que o produtor deve acompanhar no lote para identificar as perdas por verminose antes que surjam esses sinais clínicos mais graves que você falou aí? Então, primeiro a gente olha para as categorias, né? Não Hum, que animal adulto, tem até uma curiosidade que eu já conto, mas não que o animal adulto tenha menos risco, ele também tem risco, e existe um diferencial técnico, né? O animal jovem, ele tem um risco muito maior. Primeiro, ele tem uma imunidade em desenvolvimento, ele tem uma faixa extremamente exigente de desempenho, de ganho, de crescimento, e ele é muito mais susceptível às enfermidades parasitárias e às verminoses. Então, eu tenho que olhar o meu rebanho já com essa estratégia. Eu tenho que caprichar em quem eu estou formando, né? E tem que manter muito bem quem já está formado. Então, adulto versus jovem. Então, o que que eu olho? Peso. Parece bobagem falar isso, né? Mas é peso. Peso é o indicador mais importante hoje. O animal saudável ele está ganhando peso. Se eu não peso, eu não sei se está ganhando, eu não sei qual que é o GMD dos meus animais. Isso eu estou falando de animais jovens. Quando eu falo de animal uhum. já em engorda, em terminação, o meu indicador também vai ser peso e o mais importante vai ser a carcaça lá na abate, que é o GDC, o ganho diário de carcaça. Então, GMD para animal jovem na fazenda. Pesei agora, pesei daqui 60 dias, qual que foi, é, qual que foi o meu GMD, o meu ganho médio diário. Então, Uhum. esse é o principal indicador. Outro indicador, ronda sanitária. Eu fui no lote, percebo que tem animais que estão formando, estão encorajando meus fundos de lote, vazio fundo, está destoando, não está acompanhando o restante do lote. Tem algum problema nesses aí. Animal também tem animal mais susceptível e animal menos susceptível. Então, por isso que definir momentos de vermifugação, momentos de controle, né? É fundamental, porque eu já previno isso, eu já sei, a ciência já me mostrou isso. Então, é mais fácil eu fazer um programa de controle estratégico
atenção nas rondas sanitárias e avaliar peso. É o indicador mais simples, mais fácil de saber se tá indo bem a fazenda. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou que o período mais crítico seria esse período agora e que as estratégias têm que ser diferentes. Qual que é a estratégia que tem que se ter agora? A conduta sanitária decisiva, aquela que vai evitar que tenha outros problemas lá na frente. A gente já sabe que o ganho de peso vai ser inferior para os animais a pasto nesse Uhum. momento, já sabe. Certo. Então, primeiro, o meu nutricionista, meu consultor em nutrição, ele vai me recomendar para esse momento uma nutrição adequada, para esses animais terem um ganho de peso apropriado para esse momento. Segundo ponto, eu tenho que já determinar a minha vermifugação, e eu tenho que usar aqui, vou dar um exemplo, né, vou defender a camisa aqui, um vermífugo que seja potente, de ação rápida, eu costumo falar assim, que tenha reset, ele limpa, ele dá um reset no animal. Então ele tem que ser, pegar todos os tipos de verme, tem que ser super rápido, como se fosse um tratamento, né, e agora na seca. Só que tudo isso é importante desde que eu tenha uma pesagem lá anterior, a 40, 60 dias atrás, e eu vou vermifugar agora, então com a dieta adequada para o período, eu vou vermifugar agora e já vou pegar o peso desses animais. E eu vou falar, olha, meus animais ganharam 300 gramas, 400 gramas média dia aqui nesse período, estão ganhando 400, estão ganhando, então eu preciso desse indicador. Esse indicador é valioso demais, GND, vermifugação, GMD e estratégia nutricional adequada. Então eu indicaria aqui, por exemplo, o Evol, que é o nosso indectocida hoje. O Evol é um indectocida que associa 2 ativos, é o mais completo, porque ele pega todos os tipos de parasita, 2 ativos diferentes, então ele já é alternância de base no mesmo produto e adequado, extremamente adequado para seca. Existe ganho operacional e produtivo ao se adotar protocolos que combatem simultaneamente os endo e os ectoparasitas na mesma intervenção? Verme, carrapato, Isso, essa coiserada toda. a gente chama isso de controle integrado, né? Por que integrado? Estou integrando o meu vermífugo com o meu controle de parasita externo. Então, os dois são controles estratégicos, só que eu chamo de integrado porque eu pego os 2 parasitas ao mesmo tempo, o externo e o interno. Na seca Certo. agora, tem parasita externo? Tem, mas eu estou aliviado quando comparado lá do verão. Então, minha estratégia agora é de manutenção da limpeza, o animal está limpo por fora. Eu vou fazer manutenção. Então, existem estratégias sanitárias, como o uso de fluazuron para manter limpo esse animal, né, do carrapato. Então, por exemplo, um Flatac. Já para o final do período seco, eu já posso, em novembro, entrar com um indectocide de longa ação e concentrado, me preparando para as futuras infestações de parasita externo. Então, existe um ganho operacional quando eu tenho bem definido essas atividades. Nutrição adequada para cada período, avaliação de ganho de peso, formação de bons lotes, lotes homogêneos, e a estratégia de vermifugação para cada momento, da entrada de seca, meio de seca e início das águas. A resistência parasitária na fazenda é um problema. Quais critérios técnicos o pecuarista deve adotar na rotação dos princípios ativos para que não aconteça, né, essa resistência parasitária? É, é assunto sério, né? Porque resistência parasitária ela só existe porque a gente fez errado, né? Isso. A gente, na verdade, a gente antecipou que poderia ser feito, demorar mais, a gente acabou fazendo errado, estressando a mesma base, usando sempre o mesmo produto, sempre o mesmo ativo. Aí eu vou trocar esse aqui porque falaram que esse outro é melhor. Aí você vai ver o mesmo princípio ativo. Então a Uhum. gente acabou exaurindo as possibilidades de eficácia dessa base e selecionando cepas resistentes. Então, como que funciona? Alternar bases é como se eu quebrasse geneticamente aqueles parasitas que já vieram de um tratamento anterior ou que suas gerações, seus descendentes já experimentaram uma droga, estão no ambiente, no pasto, na fase de vida livre, e vão subir agora nos animais e vão encontrar um novo ativo que eles não conheciam, que aquela genética não tinha experimentado ainda. Então, eu consigo ir quebrando, alternando as bases e quebrando o ciclo e enfraquecendo as gerações de parasitas externos e externos. Então, existe sim. Vermectina é muito bem falada, muito bem usada, ao longo dos anos existe mais resistência a ela. Fato, a gente usou muito ela. Então, as estratégias para driblar isso: usar concentrados. Então, por exemplo, Master LP, 4% de concentração, isso já ajuda na quebra da resistência. E longa ação.
E a outra opção, que agora é a mais antiquada nesse período da seca, que é a associação de duas bases, que é a ivermectina, por exemplo, com o albendazole, o sulfox de albendazole, que é rápido. Eu não preciso dele ter elongação, eu preciso que ele seja rápido e eficiente em limpar o animal. Então, é alternância de bases entre concentrado e elongação versus, na alternância, rapidez e amplo espectro. Outra coisa, buscar uma orientação profissional, né? Não fazer as coisas no. Ah, porque meu vizinho falou que esse aqui é bom, usou, eu vou usar também. Isso. Não pode, A né? gente, a gente investe muito hoje em capacitação do nosso time, né? Para que o nosso time saiba fazer as recomendações mais apropriadas. Eu encontrei aqui um verme pulmonar na minha fazenda, uma necrópsia. Aquele animal morreu, foi abrir, tinha um verme pulmonar. Peraí, o que eu posso usar nesse momento, né? O que eu posso fazer de diferente do que eu estou fazendo? Porque eu encontrei um verme pulmonar, né? Ou eu fui no abate lá e encontrei lá no rumen dos animais, ou no estômago do animal lá, ó, a baratinha do bucho. Peraí, o que eu estou fazendo de errado aqui, né, nesse animal? E aí eu defino a melhor estratégia pensando no resultado que eu estou obtendo, né? Então, de fato, treinar as equipes das fazendas, básico, né? Falar, ó, isso aqui é um tipo de produto, isso aqui é outro. Treinar os balconistas de loja, para isso que existe esse programa da Ourofino que chama Examina. Ele vai desde o time da Ourofino treinado, ao balconista da revenda treinado para fazer as melhores indicações e a fazenda para fazer suas melhores escolhas. Você sente um bom resultado desse examina? No frigir dos ovos, está tendo o retorno em termos de conhecimento, de colocar isso em prática? O retorno que você esperava lá no início, na criação do programa? Sempre tem retorno, né? A gente já teve esse É. programa lá atrás. Eu estou há 20 anos, né, nessa atividade, e a gente começou com um programa anterior chamado Programa Siga. Aí a gente evoluiu, entendeu que esse programa precisava de mais maneiras de entrar dentro da fazenda, de ajudar na gestão, na governança, inclusive, né? Então a gente ampliou e hoje ele chama Examina Corte e Examina Leite. E aí dentro do programa Examina Corte, a gente nota assim que nós precisamos capacitar em boas práticas, a gente precisa capacitar, às vezes até com interrelação, relação interpessoal entre as pessoas. O grande problema das fazendas hoje é retenção de mão de obra, né? Qualidade de mão de obra. Então, se a gente parar, é que a gente vai ver o problema. Então não pode parar e a gente sabe, fazendo, persistindo, evoluindo, melhorando o programa, reciclando os times da fazenda, não tem erro, evolui demais, a fazenda cresce demais. Como tocar em pontos tão sensíveis sem ferir o ego das pessoas? A maioria das pessoas gosta de ser treinado, gosta de reciclar, É. participa. A gente tem nesse programa, como ele já é bem maduro, a gente desenvolveu ele já em cima da prática, né, da teoria, da prática, mas ele vem evoluindo ao longo dos anos. A qualidade dos cursos, a interação, as dinâmicas, as pessoas desejam esse tipo de coisa, as pessoas pedem, as fazendas pedem para a gente. É um diferencial, né, trazer capacitação. E tem muita reciclagem de funcionário. Então, a maneira de manter os padrões e os resultados sempre melhorando é continuando dando esses cursos. Então, a aceitação é muito grande mesmo. É um Que desejo. coisa boa. Isso é bom. É bom ouvir isso. É bom, principalmente numa época em que, igual você disse, a mão de obra está escassa, né? Quem tem não quer perder, Todo mundo quer o né? diploma depois, sabe? "Aí meu diploma, quero Que tá aqui o legal, seu cara. diploma", né. Então as pessoas valorizam sim, e faz parte do processo, né, a movimentação de pessoas, então não podemos parar, só vamos. É. A gente sabe que tá dando certo, então não podemos parar. Como estruturar o protocolo sanitário de recepção dos lotes de terminação intensiva para assegurar a máxima conversão alimentar? Olha só, a gente tem é a última chance, né, terminação é a última chance, ou você está corrigindo o que foi feito, e muita coisa a gente, fica lá a rasura, não vai conseguir recuperar muitas vezes o que foi perdido, mas a gente corrige a Aham. rota. Então a melhor maneira de fazer isso aí como vai ser a última chance de deixar esses animais produtivos, tem que ser feito da melhor maneira possível. Então,
os reforços vacinais no protocolo sanitário, para garantir que não tenha nem raiva, nem clostridium. Então, reforços é como se eu ignorasse todo o passado do animal. Falando, eu sei que é daqui para frente essa terminação, vai ficar 100 dias, 120 dias, 200 dias, vamos fazer bem feito, que é a última chance. Inclusive, recentemente, um confinamento diagnosticando raiva, e não tinha o hábito de fazer raiva, porque na região não é obrigatório. Uhum. Então, muitas vezes, eu vou fazer porque é obrigatório ou vou fazer porque eu quero resultado, né? Morcego tá aí, para todo lado. O verão é mais importante, inclusive. Mas... Então, vacinação, eu não preciso nem perguntar se eu tenho que fazer ou não. Tem que fazer. Raiva, Clostridium, básico, básico. Ah, é um manejo intensivo que tem histórico de pneumonia aqui, um lote que viajou 36 horas de caminhão para chegar. Faz a vacina contra a pneumonia que você vai ter sucesso com isso aí, né? A gente lançou recentemente uma vacina de pneumonia, dose única, tem 8 cepas de proteção para pneumonia, 2 para conjuntivite, né? A Fidlote, a vacina chama Fidlote. E assim, explodiu a vacina numa aceitação, porque quem teve o problema não pergunta se tem que vacinar ou não, ele já sabe dos prejuízos. E pneumonia na terminação, essa época do ano, inclusive, é muito alta a taxa de pneumonia. Para cada um boi magro que morre, eu estou perdendo lucro de 3 boi gordo. Nossa. Ele tá magro. Se eu tô perdendo um boi gordo no final, eu posso estar perdendo até 7 bois de lucro. Do lucro, deixando de... Eu perdi o lucro de 7 bois se esse boi gordo morrer de pneumonia lá, quase na terminação. Então, vacinação é fundamental, não vamos negligenciar com isso. Não tem nem que perguntar, tem que fazer. E o protocolo de controle de parasita, terminação, se tiver a pasto, no verão, tem que preocupar com parasita externo. Não tá num confinamento, ou tá no pasto agora, vai estar terminando agora no inverno, eu vou fazer a manutenção do controle de parasita externo, mas a vermifugação é a chave do ganho de peso, é a chave do GMD, e quem vai pôr o dinheiro no bolso do produtor é o GDC, o ganho de carcaça, quer dizer, quanto que pesou lá no gancho a carcaça do animal fria, né? Quanto que pesou ele limpinho. Então é o GDC. Às vezes o animal tá ganhando lá 1.600, 1.700 uma terminação intensiva, num confinamento, às vezes 1.400 uma terminação, que é um excelente intensivo, né? Mas quanto que ele ganhou de carcaça nesse período de engorda? Será que passou de 1 quilo de carcaça? Ele ganhou 400 no peso vivo, mas e da carcaça? Então começar a olhar esses indicadores, que é isso que põe dinheiro no bolso. Você falou lá atrás das boas práticas, que hoje é quase que assim, é obrigatório, né? Não tem nem que discutir. De que forma a contenção adequada e o baixo estresse do rebanho influenciam diretamente essa resposta biológica a esses tratamentos injetáveis? Olha, nossa, até essa pergunta que é bacana. A gente tem, nos últimos 3 anos, investido muito em estresse, né? No controle do estresse, na redução do Uhum. estresse. O cortisol é um hormônio que, para esse animal que está em produção, né? O cortisol ele é uma catástrofe, né? Porque ele retira glicogênio da carne. Quanto mais cortisol, mais estresse, mais sequestra de glicogênio. Para cada grama de glicogênio que eu tiro da carcaça para controlar esse estresse, né? Para bater coração, frequência respiratória e cardíaca do estresse ali, né? Energia, glicogênio é energia. Ele também Sim, tira a água da carne, né? E a adrenalina, ela não vem, a cortisol não vem sozinho, ele vem com a adrenalina junto, né? Dentro desse metabolismo de estresse, cortisol e adrenalina andando junto. Então, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, animal louco ali, estressado, e ele precisa da glicose para poder fugir. Na verdade, ele acha que vai fugir, mas ele está preso, né? Então, isso aí sequestra energia, diminui a imunidade, esse animal perde a imunidade, então aumenta em 50%, né? A ocorrência de doenças. Se eu tivesse um controle de cortisol, como a gente tem hoje, um produto que controla cortisol, eu consigo reduzir 50% a mortalidade, 60% a morbidade, que é, por exemplo, da pneumonia, redução da pneumonia, uma ação imunoestimulante desse animal, e um animal com um efeito de estresse, né, intenso ali no manejo, ele pode perder até 10 quilos de carcaça, né, 4 quilos de carcaça. A gente viu em vários estudos, nós temos mais de 18 mil animais em estudos. Quando a gente controla, a gente inibe a produção de cortisol, a gente vê esse animal evoluir aí de 4 quilos de ganho de peso, de carcaça, né, ou de 10 quilos de ganho de peso, que seja, a gente vê esse animal ganhando mais peso, mais carcaça.
o que ele come para ganhar peso é muito mais eficiente. Então ele levava ali 17 dias para ganhar uma arroba, ele passa a levar 15 dias para ganhar essa arroba. As fêmeas é muito legal. Fêmea estressada, a fêmea, quando eu controlo o estresse dela, ela precisa de 2 dias a menos quase para pôr a mesma arroba. Isso é economia de dieta, acelera o processo de engorda. Olha, é só benefício. Então, eficiência biológica, eficiência alimentar melhora, reduz doenças, aumenta o ganho de peso, aumenta o ganho de carcaça. Olha um dado legal para a gente finalizar esse assunto aqui de estresse. O animal, quando eu controlo o estresse dele, ele rumina 40 a 50 minutos a mais por dia. Isso é eficiência. Ele bebe mais água, ele come melhor, ele frequenta mais vezes o coxo. E a gente tem o Ferapis, que é um produto americano que a gente trouxe para o Brasil, que é inibidor de cortisol. Então, tudo isso a gente tem, melhorando o manejo, melhorando a equipe, como examina, com curso, com rotina de fazenda, melhorando as estratégias sanitárias e controlando o cortisol. Por que não diminuir esse cortisol aí usando o Ferapis? Sem contar que o animal estressado, ele vai ter uma carne mais dura, uma qualidade horrível de carcaça, né? Esse animal vai se debater, vai machucar, né? Então, só prejuízo. Só Os prejuízo. frigoríficos hoje se interessam muito pelo Ferapis por conta do pH da carne, né? A gente reduz a desabilitação, né? Existe nós fizemos um trabalho grande, né? Nós fomos convidados a fazer esse trabalho para usar o redutor de cortisol. E a gente reduziu a desabilitação do boi China em 45%. O que é a desabilitação? Quando o pH passa de 5,9, a China não aceita essa carne. Então, usando esse redutor de cortisol, né, o Ferapis, esse boi ele tem um pH melhor e a China aceita com mais facilidade. Diminui a perda de boi por pH. 45% de redução na perda de bois por pH de carne. Isso por conta do estresse. Controlar o estresse é lucro para todo mundo, para o consumidor, para o pecuarista e para o frigorífico. Tem dúvida não, meu amigo? Não tenho dúvida. Valeu demais da conta a prosa, gostei, bom. Eu acho que o pessoal que nos assistir, que nos ouvir, vai aprender muito, vai ganhar muito com tudo isso que você trouxe de informação para nós aqui. Obrigado, viu? Gratidão e espero que tenha sido claro aí para todos, né? Bate-papo bem bacana e bem profundo. Nós somos muito profundos na análise. Então vamos fazer o seguinte, já para passar a régua, para fechar assim com chave de ouro, traz aquela orientação assim, aquela de $1 milhão para o pecuarista que deseja fechar a conta nesse período seco agora com ganhos reais de produtividade na terminação. Muito bem. Então, você que ainda não fez o dever de casa, que é vermifugação da seca, capricha, experimenta. Você que ainda não tem esse hábito, né? Traz seus animais, já tira o peso deles, já faz um comparativo com o último peso que você teve. Oportunidade de você corrigir a rota se você não ficar satisfeito com o GMD que você está tendo. Você já muda tudo, já chama a sua equipe de nutrição, já chama os vaqueiros lá, o que nós vamos fazer? Esse GMD aqui não estou satisfeito, vamos melhorar isso aqui. Vermifuga esses animais, vou dar a dica aqui, fazer o Evol, né? A gente tem aí 6 quilos a mais de ganho de peso com esses animais no período aí de 30 a 40 dias. Você vai fazer, então, pesagem, gestão dos seus dados, nutrição, correção da nutrição e vermifugação adequada agora. Amigo, fechou com chave de ouro. Obrigado, viu? Bacana. Obrigado. Valeu demais, gente. Conversei aí com o Ingo Melo. O Ingo o homem é bom, viu? Bom mesmo. Mas fala fácil mais da conta. Ele é médico veterinário, consultor, gerente técnico de gado de corte da Ouro Fino Saúde Animal. E o tema foi: seca não elimina o risco de verminoses em bovinos. Gostou da prosa? Então deixa o gostei para nós. Compartilhe com um monte de gente. Deixa comentário e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a próxima prosa. Tchau, tchau.